podcast está mais uma vez com uma convidada especial aqui nessa tarde. E eu quero dizer para vocês algo muito importante que ela vai trazer, vai contar a sua história, mas tem algo que me chamou muita atenção e eu quero dividir com você, que vai se inscrever agora no canal, vai ativar o sininho, vai compartilhar e vai deixar muitos likes, porque através de você que está nos assistindo, a nossa história tem ido muito longe. E a história de quem vem aqui com certeza chegar a muitos lugares. Ouça o que eu vou te dizer nesse momento. Ela é terapeuta sistêmica, integrativa, treinadora em inteligência emocional de alto impacto, ensina mulheres que acreditam em si, mesmo a terem a sua vida, desejam ter as suas vidas. Ou seja, ela além de treinar essas mulheres, ela ensina essas mulheres a serem pessoas confiantes, a terem seus desejos, seus sonhos realizados. E eu vou trazer agora para vocês essa pessoa que vai contar como tudo isso aconteceu. Oi, Janine, tudo bem com você? Oi, Lu, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é um prazer recebê-la, poder ouvir um pouquinho da sua história. E eu quero que você comece se apresentando para o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Tá bom, então eu sou Janine Cruz, eu sou formada em terapia sistêmica integrativa. Tem um porquê de eu ir para o integrativo também, depois eu conto. Tenho formação em coaching. E tenho formação em treinamento de alto impacto emocional também. Legal. Eu até usei aqui na nossa apresentação, usei um trechinho ali de um programinha seu mesmo, que eu fui lá nos seus canais e peguei. Achei muito interessante e eu quero que você comece contando um pouco dessa sua história para entender como que você chegou, por que desenvolver esse trabalho, ajudar essas mulheres, porque vamos combinar que mulher sonha, né? Mas às vezes acaba não realizando por falta de alguma coisa. Isso mesmo. A minha história dentro das terapias e do desenvolvimento humano começou especificamente em 2019. Mas tem uma partezinha antes de que eu sempre fui uma mulher que as pessoas não percebiam, mas internamente eu não tinha autoconfiança, eu não tinha autoestima. E quando eu falo de autoestima, eu sempre gosto de trazer essa separação da autoestima do cuidado, né, externo, de estar bem arrumada, do batom, ali tudo mais. Mas a gente tem também a autoestima interna, que é diferente. Muitas vezes o externo reflete ou não o que a gente tem por dentro, né? E eu não deixava as pessoas perceberem, mas dentro de mim eu sabia que eu não tinha autoestima. Bem, fui caminhando pela vida, né? Casei, tive filhos, me formei em serviço social. E 2015 tive meu primeiro filho. 2019 eu tive meu segundo filho. Ambos planejados, sonhados e tudo mais. Meu segundo filho nasceu em fevereiro de 2019. Lá pelo mês de maio, por aí, eu comecei a sentir muitas dores na minha lombar. Fui deixando, né? Não tinha tempo de ir no médico, fui deixando. Até que mês de julho de 2019, eu travei. Eu estava sozinha com meu filho em casa, ele estava dormindo no quarto, ele acordou chorando e eu fui sair da cozinha para ir buscá-lo e no meio disso eu travei no corredor. Eu não conseguia nem andar para frente, nem ir para trás, nem me abaixar, nem nada. Naquele momento, eu respirei muito fundo, me acalmei, fui entender o que estava acontecendo no meu corpo, por que eu não estava conseguindo mexer as pernas e tudo mais. E com muita dor, consegui ele me locomover, ir no quarto, pegá-lo e tudo mais. Bem, ali começa a minha história. Por quê? Passei ali um tempo indo em médicos para diagnosticar o que era aquela dor e tudo mais, fiz fisioterapia, tudo isso. Até que em setembro de 2019, eu tive o diagnóstico de uma doença autoimune reumatológica que chama espondilite anquilosante. O que ela faz no corpo? Ela provoca inflamações nas grandes articulações do corpo e vai calcificando. Essa doença ela é genética, a tia da minha mãe tinha, a minha mãe tem o gene e não desenvolveu, eu acabei desenvolvendo. Ok, foi um ano difícil,
principalmente aos cuidados dele, né? Dele e do outro maiorzinho que eu tinha, porque muitos dias eu não conseguia dar banho, eu não conseguia fazer dormir. Tinha dias que eu não conseguia me cuidar sozinha, como tomar banho e me vestir, precisava de ajuda do meu marido. E assim foi indo. Com isso, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de incentivar os outros. E nesse período eu tinha uma amiga que ela tinha alergias alimentares e tudo mais, e os meus filhos também têm. Então eu conheço bastante desse mundo, na prática, né? E ali eu comecei a incentivar ela e tudo mais. E ela veio e começou a dizer pra mim, cara, você precisa ser coach. Você precisa ser coach, você tá me ajudando muito, você precisa ser coach. Aí, eu sempre estava acostumada a estudar muito, aquele período eu estava sem, eu disse, vou procurar um curso de coaching. E me inscrevi, fiz um curso de coaching, gostei, né? Aprendi ali sobre perfil comportamental e tudo mais, autoconhecimento. E junto com isso, eu comecei a entrar em cursos de terapias. Aí, mas assim, despretensiosamente, de trabalhar e Vou passar o tempo. pra passar o tempo, isso mesmo. E aí, ele, cara, eu fui encontrando o mundo, e eu fui entendendo coisas sobre mim. E aí, todas aquelas informações que estavam chegando até mim, começaram a me dizer algumas coisas. E aí, eu comecei a entender o porquê muitas vezes a gente desenvolve doenças físicas por conta de gatilhos emocionais, né? E ali eu comecei a entrar muito a fundo dentro de mim, até que eu entendi quais foram os gatilhos emocionais que eu tive para que essa doença, apesar de ser genética, né, ela tivesse despertado. Só que a gente sabe hoje em dia pela epigenética que ter os genes não quer dizer que você vai desenvolver a doença, né? O meio externo, o ambiente, ele ajuda muito mais a desenvolver do que só ter o gene. E ali eu comecei a entender que eu tinha dependência emocional. Do meu marido, das pessoas à minha volta. Claro que tudo isso, né, vinha lá da infância, não foi algo que foi ali aquele Na ano. hora. Não, eu comecei a entender que era uma construção de vida que tinha me levado até ali e eu não percebia que eu tinha essa dependência emocional. Então, esse gatilho emocional, daí pensa, né? 2 filhos, o meu marido viaja bastante, né? Comecei, assim, a me sentir meio sozinha, abandonada ali, porque o casamento também muda, né? A tensão ali que era só um pro outro ali, aquilo ali deixa de existir por um período, As né? tarefas acabam sendo muito maiores com filhos, né? Sim. E esse tempo do casal diminui muito, né? E eu e meu marido, a gente sempre teve um relacionamento maravilhoso. A gente sempre foi muito grudadinho, assim. E aquilo não existia mais, né? Porque naquele momento a gente tinha nossos filhos e a nossa energia acabava indo para eles. E eu entendi que eu comecei a sentir, sem perceber conscientemente, na verdade eu estava sentindo isso. Mas por quê? Né? Porque, na verdade, eu não me sustentava em mim mesma internamente. Né? Uma pessoa que ela tem dependência emocional, e aí a gente pode entrar em vários campos, né? Tem pessoas que têm relacionamentos abusivos, né? Não era o meu caso, mas era algo que me supria. E ali eu comecei a entender que, na verdade, quem precisava suprir aquele buraco era eu. Não era meu marido, não era função dele, né? O casamento, o relacionamento, ele precisa vir para agregar. E aquela situação toda me fez entender o despertar desses genes, dessa doença. E, bom, passei ali um período tratando, uso medicação imunobiológica, tudo mais. E nessa construção toda, eu fui renascendo. Eu renasci. Hoje eu sou uma mulher totalmente diferente. Não sei se as pessoas à minha volta percebem pelo externo, porque eu não era uma pessoa que eu deixava as pessoas perceberem, né, quando eu estava mal. Mas eu renasci. Eu renasci e eu me preenchi. Então, hoje eu consigo viver por mim, né? Eu tenho uma missão com a minha família, com o meu casamento, com os meus filhos, tenho tudo isso.
Mas hoje eu consigo viver por mim. Eu consigo me bastar, não no sentido de soberba, de não precisar das pessoas, não é isso. Mas eu consegui chegar num ponto de amor próprio que eu não tinha, que eu não fui ensinada a ter, e que isso até a certo ponto foi me roubado da infância, e que eu consegui construir através do autoconhecimento, através de desenvolver principalmente a inteligência emocional. E foi aí que a inteligência emocional começou a entrar na minha vida. Como uma nova profissão. Sim, nessa altura, as minhas amigas começaram a perceber a mudança em mim e aí começaram a vir até mim. Aí eu disse, cara, por que não? Né? Por que não? E aí eu fui me especializar mais ainda, né? Entender como que um negócio funciona também, né? Porque não é porque somos terapeutas autônomos que não deixa de ser um negócio. Tudo isso é porque, na verdade, eu vinha de dona de casa, né? Então, esse mundo também de empreender era novo para mim, né? E nesse período eu comecei a fazer a medicação em dezembro de 2019. Até 3 meses atrás, todo esse período, eu fiquei oscilando nessa doença, porque ela é cíclica, né? Ela tem uma inflamação cíclica. E aí eu fiquei testando medicação, ela acalmou a inflamação na parte do quadril, aí ficou ainda um tempo na lombar, precisei trocar de medicação, fui testando, e tem 3 meses que eu fiquei livre de dores, digamos assim, dores físicas, né? Mas qual que é o Chuck da minha história? Que desde 2019 até aqui, até 3 meses atrás que eu sentia dor, eu me coloquei numa nova profissão, eu ajudei mulheres, eu renasci num momento em que muitas pessoas vão ainda mais para baixo. Então, nessa caminhada, nessa linha toda, eu consegui desenvolver muita resiliência. E toda vez que eu caía, porque sim, não foi, né, contínuo, a inteligência emocional, ela não é contínua na nossa vida, Ninguém né? consegue, né? Não consegue. Pode ter assim, não tem problema nenhum. Cara, mas vai ter dias que, sei lá eu, porque você acordou mais desanimada, mesmo sem motivo, né? E tem aquelas baixas. E eu aprendi a mudar minha mentalidade de forma que toda vez que eu acordava mais desanimada ali e tudo mais, que eu entrava meio em crise, ficava deprimida, eu parava e pensava, cara, como é que eu vou sair daqui? Sabe? Como que eu vou me reerguer? Porque eu tenho um sonho. Tem algo que eu quero conquistar, algo além que eu quero fazer. E eu não posso deixar que essas questões físicas e emocionais me travem. Então, ali eu comecei todo um processo de me aprofundar muito mais na questão da inteligência emocional. E a minha trajetória foi, então, de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E eu fui formando essa resiliência. E é muito interessante porque quando a gente fala em resiliência, eu imagino assim. Você vem pela vida, aí de repente você tem um problema. Aí você dá aquela caidinha, né? Aquela deprimida, aquela desanimada. Aí passa um tempo e você volta de novo, né? Vou voltar a caminhar. O que é a pessoa ter resiliência? É o tempo que ela leva para cair, o tempo que ela fica aqui embaixo e o quanto ela tem resiliência para subir. Então, quando eu tinha esses picos, muitas vezes eu ficava dias ali, né? Até eu conseguir me reerguer, voltar para os trilhos de novo. Até que de tanto treinar, né? E desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional é treinamento. Desenvolver a mentalidade é treinamento. Até que de dias, isso foi diminuindo o tempo, foi ficando um dia, foi ficando algumas horas. Hoje, quando eu tenho ali desço um pouquinho, eu já sei quais mecanismos eu tenho que fazer para que eu já saia daquilo rápido. Seja o mais rápido possível, no caso. Isso, para voltar mais rápido possível. Então, hoje sim, eu sou uma pessoa que tem muita resiliência. Só que ela veio sendo construída dentro de um abismo. E hoje, quando você
fala que você tá vindo, né? Isso serve para todo mundo que tá aqui ouvindo, que tá assistindo. Você vem e você cai. Existem técnicas que podem fazer você sair muito mais rápido, levantar muito mais rápido. Isso você usava só a parte emocional, inteligência emocional, ou usava medicação também? A minha medicação, ela era específica para espondilite, então é só um imunobiológico, eu não usava medicação. Então, o esforço mental, e hoje realmente eu tenho muito orgulho da minha história. Muito orgulho, porque eu poderia estar lá ainda, da mesma forma, talvez até mais, com a doença mais Sim. agravada, numa cama, me queixando da vida. Só que eu aprendi a ver essa... Na verdade, eu decidi ver essa doença como algo que me impulsionou. Que sabe? mudou a sua vida. Mudou a minha vida. E para positiva, eu poderia ter escolhido ver que ela só tinha me derrubado. Mas não, porque foi através dela, através dessas dores de querer superar tudo isso, que eu me desenvolvi, né? E então essa caminhada, essa jornada, e isso é para qualquer pessoa, né? Mesmo tudo bem, comigo foi uma doença, mas os problemas do dia a dia, né? Não precisa ser nada grande, os problemas do dia a dia mesmo, nas relações, no interno, né? A gente vem ali, tá cabisbaixo e tal. É sempre parar, olhar e pensar, cara, o que eu preciso fazer para sair disso daqui? Hoje eu consigo sair, né? Voltar a vida ali, né? Na resiliência, em questão de meia hora. Eu tenho o meu jeitinho de me cuidar, porque a gente precisa se acolher quando a gente não tá bem também, né? É um equilíbrio, a inteligência emocional é um equilíbrio entre a parte emocional, coração, e racional, cérebro. Não adianta eu querer fazer de conta que eu não estou sentindo, que eu não tenho problema. Isso não resolve. Não resolve. Então, é achar o equilíbrio entre se acolher, eu estou com uma dor, estou com um problema, me acolho, não faço de conta que ela não existe. Eu me acolho, acolhi, tá, e agora? Vamos pra vida? Sabe? E quanto mais você treina isso, mais rápido vai ficando. Você falando assim, eu tô aqui, já tô lembrando de várias situações, né? Porque a gente passa por tantas situações e foi até interessante que na segunda-feira eu conversei com a Aline do Glow, até vou aproveitar, quero deixar aqui a Aline do Glow, a Nike, são patrocinadoras do Lucast. Quem já conhece o trabalho delas, elas têm um trabalho na parte de salão de beleza, parte de alisamento. É um trabalho muito específico, é um trabalho que elas desenvolvem com autoajuda mesmo dentro do salão, sabe? Então, eu digo assim, o pessoal costuma dizer a vibe, né? A energia, tudo que tem dentro lá é muito legal, sabe? E eu, na segunda-feira, falei com ela, eu falei, eu não tô bem. Eu não tô legal. Como diz você, aquele dia que você acorda, que você fala, meu Deus, o mundo tá acabando. Aí ela falou assim, vem pra cá. Daí eu tava com um monte de cabelo branco aqui, né? Por causa que a pessoa tá já chegando numa idade, não tem jeito de esconder. Aí ela olhou e falou assim, faz tempo que você não pinta esse cabelo, vamos pintar. Eu falei, mas eu não quero pintar. Não, 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 vamos pintar. Qual foi a tua melhor fase? Ela me perguntou. Falei, minha melhor fase? Fiquei pensando comigo, foi minha melhor fase. Aí lembrei, eu falei assim, nossa, isso há uns, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, e eu pintava o cabelo, né, com mechas loiras e tal. Aí eu falei assim, sabe do quê? Puxei uma foto lá, pesquisei lá, mostrei pra ela, era assim, tal, vamos fazer, vamos fazer. E eu saí de lá, aquilo não mudou o que eu tava sentindo, mas no outro dia eu já acordei totalmente diferente, porque eu já acordei cheio de ideias, eu já me olhei no espelho e falei, opa, pera lá, tem alguma coisa diferente. E foi o cabelo, né? A essência, o restante continua a mesma coisa. Mas isso foi uma atitude que eu tomei que eu sei que ia me fazer bem. E aí no outro dia eu já comecei cheia de ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar, vamos acordar uma hora mais cedo, sabe? Então, esses gatilhos positivos que eu acho que é a sacada, né? Não só os negativos, porque os negativos a gente não quer, eles acontecem até sem perceber. Uhum. E é o quanto de ênfase a gente dá pro negativo também, escolhe dar. Eu acho essa palavra decisão, escolha, para mim, ela veio muito forte na minha vida. Porque todas as vezes que eu estava ali para baixo, eu escolhia ir para cima, né?
Então, era decisão, escolha. E você falou algo muito interessante, porque, assim, dentro da inteligência emocional, nós temos 5 pilares, né? Grandes pilares, né? Que é a autoconsciência, o autocontrole, a automotivação, a empatia e relacionamentos. Então, esses são pilares que a gente desenvolve no macro. Só que eu vejo a inteligência emocional, ela tem esses pilares, mas ela é muito maior que isso. Porque, para mim, esse é o macro, e dentro disso eu tenho outras questões. Autoestima, resiliência, autoconfiança, sabe? São outras coisas que você precisa desenvolver para chegar nesses pilares, sabe? Tem coisinhas ali. E isso tudo se desenvolve no dia a dia. E qual que precisa ser a mentalidade de uma mulher que quer ser uma mulher resiliente? Que quer ter autoconfiança, autoestima? É saber que sempre vão existir esses momentos, sempre vão existir esses dias. Só que eles passam. Aí qual que é a diferença? É a ênfase que você dá para aquilo ali, né? Você teve uma atitude que no outro dia já, talvez se você não tivesse tido aquela atitude, tivesse percorrido mais dias aquele estado emocional mais baixo, né? Então, é entender. Toda vez que eu estava ali embaixo, eu pensava, cara, isso aqui é só um momento, daqui um pouco passa. Daqui um pouco, né, a minha energia volta, o meu querer volta. É só um momento. Então, acolhe, né, vê o tempo que precisa e volta. Então, ter essa consciência de que são momentos, eles vão sempre existir. A nossa vida pode estar assim, nossa, eu não tenho do que reclamar, estou com a vida perfeita. Mas vai existir um dia assim, outro aqui, outro ali assim. Então, entender que esses momentos passam. Então, o que você precisa fazer? Não dar ênfase neles, porque se você der poder para esses momentos, eles vão ficar por mais tempo com você. Eles vão, além de ficar por mais tempo, ele acaba, assim, né, ouvindo você falar e pensando no geral do que a gente passa, né? Você acaba gastando tanta energia naquilo que você demora muito para recuperar e para voltar a gastar energia no que é bom e no que você precisa. Então, que nem a gente, tipo eu, né, sou empreendedora também, então você tá, né, agora com toda a força aí para empreender. A gente tem muitos desafios, né? Todos os dias. E quando você começa a se desgastar muito com o que não é bom, você para de produzir. Isso é algo assim que você pode conversar com todo empreendedor, empreendedora, você conversa, às vezes você olha, a pessoa tá até abatida, né? Você chega assim e fala, você não tá legal. Não tô, mas vamos pra frente, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos mudar a rota. Por quê? Porque você tá focando no que é o resultado e não no que não deu certo, né? Isso, é foco na solução, né? Porque o nosso estado mental, ele realmente consome energia física nossa, né? Isso é fato, né? Os padrões ali de autossabotagem que a gente tem, que a gente alimenta, eles roubam muita energia física, né? E aí, qual que é a diferença para lidar com isso? É ter essa autoconsciência, é entender que isso funciona dessa forma e bloquear, né? Toda vez que vem, bloqueia. Vem, bloqueia. E assim a gente vai mudando a mentalidade. Você, além da medicação que você usou e toda a parte de terapia, que com certeza foi muito maior do que o medicamento, não tenho dúvida disso. Mas você teve algum momento de atividade física, alguma alimentação, alguma coisa a mais também que você fez? Até para o pessoal entender que tudo é um conjunto, né? Sim, a atividade física foi algo que eu precisava fazer. E eu tenho ciclos que eu faço, né, consigo ter uma constância e outros não. Agora que está entrando realmente na maior fase de constância. Porque muitas vezes eu tinha tanta dor física que eu não tinha condições nem de ir, assim, algo leve, como um pilates, né? Então, eu ficava nesse ciclo. Faço um tempo, paro. Faço um tempo, paro. Mas, com certeza, isso é muito importante. E por que eu fui, né, por essa questão do integrativo? Porque eu realmente acredito que somos um conjunto. Eu não tenho como separar o meu emocional do meu corpo e o meu corpo do meu emocional. Só para te dar um exemplo, eu tenho clientes que às vezes vêm para mim
se dizendo deprimidas, né, desanimadas e tudo mais, né? Eu sempre encaminho para o médico e tudo mais. Só que algumas vezes o problema não está no emocional, é físico. Como o que, por exemplo? Sono ruim. Aí a pessoa tá lá, deprimida, né, quer fazer coisas, não consegue, acha que, né, é tudo por conta de um estado emocional, mas na verdade o problema vem lá da raiz física. Se o teu corpo, e eu vivi isso na pele, né, se o teu corpo não dá conta do que você quer fazer, gera frustração. E aquela frustração de você não conseguir chegar a fazer o que você quer vai te levando, né, para uma depressão, para algo assim, né? Mas é porque você se sente impotente fisicamente. Muitas vezes, tanto para estudar, porque, né, essa minha trajetória toda foi estudando e atendendo, me curando e atendendo e estudando, né? Nessa trajetória toda, porque a espondilite, ela trava a mobilidade, né? Então, assim, até às vezes uma pessoa que não trata, né? Sabe aquelas senhorinhas, assim, que às vezes já tá curvadinha, assim, pequenininha, né? Porque vai emendando a coluna ali, vai calcificando e a pessoa não vai tendo a mobilidade, né? Então, e às vezes eu acordava com muita dor. Aí eu pensava assim, cara, eu quero, eu desejo aquilo para minha vida. Eu preciso desenvolver porque eu tô desejando, né? Eu tenho um sonho lá. Por isso que o sonho, né? Saber, ter clareza de onde você quer chegar e o que você quer para sua vida é muito importante também. Foi isso que me sustentou. Porque naqueles momentos que eu tava com dor, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, cara, tô aqui na cama, deitada, com dor. Se eu for lá pro escritório, sentar e estudar, eu vou estar com dor do mesmo jeito, mas eu vou estar fazendo algo por mim. Então, eu não podia naquele momento fazer nada com a dor, mas eu podia escolher como eu ia lidar com aquela dor, né? E eu escolhia ir me desenvolver e fazer algo. Eu não me entregava para aquela dor, né? Então, ter esse discernimento de que você não pode se entregar, né? A visão que você dá para aquela coisa, né? E hoje poder dizer que essa doença que eu poderia ver como algo horrível na minha vida, na verdade fez eu renascer, para mim é muito bom. Porque através dela eu consigo inspirar mulheres, sabe? As mulheres ficam, caramba, porque a gente sempre acha que a nossa dor é maior que o do outro, que o nosso problema é maior do que o do outro, né? E tá tudo bem a gente achar, porque a dor é nossa, cada um, né? Sente a sua. Sente a sua. Mas aí quando você começa a ver, né, esse tipo de história, ela realmente inspira, né? Porque, caramba, o que eu quero mostrar quando eu conto a minha história? É que você pode. Se você quiser, você pode. Quando a gente ouve histórias como a sua, né? Várias pessoas já vieram contar suas histórias aqui, a gente fala assim, poxa, a minha tá pequena, né? Ou então eu não posso reclamar porque o meu problema é diferente. Não que não doa, não é isso, mas é diferente. E quando a gente fala em saúde, quando a gente gente sabe que a superação é muito maior, né? E através desse desafio que você passou, você mudou, hoje virou empreendedora e é isso que eu quero que você conte agora. Porque eu tenho certeza que as pessoas estão doidas, quem já está aqui nos assistindo, tá doida para dizer assim, aonde que eu contrato essa menina? Eu preciso falar com ela, meu Deus, eu tenho que, né, eu tenho que ir lá contar a minha história. De repente a pessoa tá até com dor, tá ouvindo e dá um estralo. Poxa, será que eu não tenho alguma coisa? Ou será que a minha dor não é emocional, é física? Enfim. Antes disso, quando a gente falou em físico, né? Mesmo que você não conseguiu fazer constante, você continuou fazendo a sua atividade física nos momentos certos. Nós temos aqui um patrocinador que apoia o Lucast, inclusive para todas as pessoas que assistem o Lucast, pode chegar lá que tem desconto.
Nós temos uma academia que ela é especializada em tanto funcional como musculação, mas é personalizado. E eles também trabalham algo assim, com doenças raras, com pessoas que têm algumas mobilidades mais reduzidas. Então, eles têm um trabalho incrível. Então, eu vou falar aqui pro pessoal. A Challenge, pessoal, Jean Vinícius, o Jean já gravou aqui conosco. Se você não conhece ainda a história do Jean, dá uma olhadinha, o diretor vai deixar aqui do lado para vocês irem lá assistir esse episódio. É um menino que começou em 2013 em Campo Largo empreender e eles têm uma visão muito legal. Tem muito a ver com o que você falou, que nada é separado, né? É corpo, eu costumo dizer, é corpo, é alma, é espírito, é tudo junto. Não tem como você falar, o meu corpo tá perfeito, tá, mas é minha cabeça. Minha cabeça tá perfeita, mas meu corpo não tá. Então, realmente, quando a gente fala em conjunto, a gente precisa de todos os profissionais, né? De todas as áreas, enfim. Conte para nós agora. A Janine agora vai vir com tudo para a parte digital, já está atendendo. Eu sei que a gente conversou já faz um bom tempo e você falou, não, eu só quero fazer o meu podcast em novembro porque eu já tenho uma estratégia. Então, conta para nós. Então, eu já faço atendimentos no online. Meus planos agora é para o ano que vem começar a vir para o presencial, né? Que está tendo todo esse movimento. Mas eu já atendo sim online, eu tenho clientes de Rondônia, de São Paulo, de vários estados, porque o online proporciona isso pra gente, né? E estou terminando de gravar um curso sobre inteligência emocional, porque em todos os meus estudos, a inteligência emocional ela vem muito na teoria, né? E quando eu parei para escrever as aulas desse curso, eu parei e fiz uma engenharia reversa. Mas na prática, como que foi que eu desenvolvi isso? E aí eu fui vendo que na minha trajetória eu tive um passo a passo, mesmo que ali na hora inconsciente, eu fazia um passo a passo na hora ali que eu precisava, né, trazer aquela resiliência, eu fazia um passo a passo mental na minha cabeça, né? Então, eu trouxe isso para as aulas, logo será lançado. Uau. Acredito que até mês que vem a gente vai estar lançando. E ano que vem também, eu quero vir para os treinamentos presenciais, treinamentos de alto impacto emocional presenciais. Porque hoje, eu fiz as formações durante a pandemia, né? Então, as técnicas eu já uso ali nos atendimentos individuais. Às vezes eu faço grupos de mentoria também para mulheres em grupo e eu uso ali, né? Mas no presencial, ali a gente consegue usar coisas bem diferentes, ferramentas diferentes, né? Aquelas estratégias de passar, né, na esteira de brasa, na esteira de vidro, né? Coisas de alto impacto emocional mesmo. Porque são coisas que, quando a gente vai pensar em mentalidade, em crenças, né? Pessoas geralmente que têm problema de autoestima, autoconfiança, assim, que é muito constante na vida, você vai buscar, são crenças que foram formadas lá na infância, né? Então, a pessoa vive, né, 30, 40 anos daquela forma. E quando você entra com uma estratégia de alto impacto emocional, aquilo faz um resultado mais rápido, né? E claro que depois tem que continuar tendo um cuidado, né? Mas o caminho neural ali que a gente precisa, ele é feito mais imediatamente no alto impacto, né? Porque você deixa tudo aquilo ali e muda o teu jeito de pensar, né? No atendimento, a gente vai fazendo isso num processo. E é importante também a pessoa entender, porque tem pessoas que vão conseguir se mudar muito rápido e outras pessoas não. Né? Eu, no meu processo todo, eu nunca me forcei a mudar. Eu sempre, aquela coisa, às vezes a gente olha para a grama do vizinho, né? Eu digo que é para o umbigo, né? Às vezes a gente está olhando para o umbigo da coleguinha, fica olhando ali e esquece do nosso, né? Então, assim, entender que cada pessoa também tem seu tempo, né? De se desenvolver. E a gente precisa respeitar esse tempo. Então, dentro dos meus atendimentos, é tudo personalizado, né? Eu sempre vou avaliar o que a mulher precisa, qual que é a história, né? A gente faz ali um rastreamento da toda a questão física também, porque eu preciso avaliar, né? Porque imagina, como eu te falei, essa minha cliente, né? Que veio para mim com queixa de estar deprimida, né?
Se eu não faço esse rastreamento todo da vida dela para entender que, cara, ela não dorme bem. Então, ela já acorda cansada. Quem acorda cansado tem um bom humor durante o Não dia? consegue. Não Talvez tem. um dia sim, mas e os outros? Se você começar todos os dias a dormir mal, isso reflete na pele, na alimentação, na disposição, em tudo, né? E essa minha paciente em específico, ela tem um histórico de dormir mal há 20 anos. Nossa. 20 anos. Né? Então, agora ela foi no médico, tá ajustando isso. Tá, assim, se sentindo outra pessoa, né? Tá voltando a sonhar, porque naquele outro estado não dá nem vontade de sonhar, né? Então, a gente faz toda essa avaliação, e vou entendendo, né? Porque, assim, a nossa vida são pecinhas de quebra-cabeças, né? Então, eu vou colhendo ali informações da história, aí eu vou percebendo que tipos de crenças a pessoa tem, né? No que tá mexendo, né? Na parte emocional, tá abalando a autoconfiança, né? Às vezes a pessoa tem um perfil de ser uma pessoa mais raivosa, mais agressiva, né? Como que essa pessoa lida melhor com essa raiva. E ali a gente vai caminhando dentro de um processo bem individualizado mesmo. Mas eu diria que a base mesmo de tudo, e eu não vejo como fugir disso, é o autoconhecimento. Então, eu trabalho com várias ferramentas de autoconhecimento, né? Eu trabalho com perfil comportamental, né? Que sai ali um relatório de 12 páginas sobre a pessoa, com várias informações. Isso ajuda muito na autoestima também, né? Porque nesse relatório sai os talentos, as competências. Então, a pessoa que está naquele estado negativo, ela consegue ver, caramba, eu tenho isso aqui mesmo, mas eu não estou usando, né? Faço também análise corporal. Então, eu vou trazendo subsídios para a pessoa e se entendendo como ela funciona e vendo o que ela tem que ela não está usando, né? O que ela tem que ela não descobriu, o que ela tem de bom que ela deixou de usar, que se perdeu no meio do caminho. Ou o que ela tem que ela nem sabe de repente, né? Que nem sabe, nunca conseguiu se perceber, né? Então, a gente vai fazendo ali esse processo, né? Eu, com toda essa mudança que você tem para oferecer, né? Você pretende para o ano que vem trabalhar presencial? Hoje, quem quer procurar, quem quer falar, você até me mandou que você está fazendo uma nova configuração, acho que Instagram, tá mexendo com algumas coisas assim também. Você quer falar um pouquinho pro pessoal onde que o pessoal te encontra, como que o pessoal vai conseguir contactar melhor você, porque eu tenho certeza que o pessoal eu tô aqui, pessoal, eu tô ouvindo ela falar, é muito engraçado. Eu tô aqui, meu Deus, olha, eu podia falar isso, eu podia falar aquilo, daqui a um pouco eu quero fazer uma terapia aqui, sabe? Mas eu não posso, né? Então fale pro pessoal que de repente, onde que o pessoal consegue falar com você. Hoje, o caminho mais fácil é o Instagram, que é @janinecruz.terapeuta. Lá dentro da bio tem o link do WhatsApp, né? É o caminho mais fácil para entrar em contato comigo. Ano que vem eu quero ir para o atendimento presencial, sim, mas aí a gente, né? Eu moro em Curitiba, fica mais limitado ali a cidade, né? Mas mesmo pessoas de outros estados, enfim, né? Pode entrar ali pelo Instagram, fazer o contato pelo WhatsApp, né? E a gente faz as sessões online. Que vai continuar da mesma maneira, vai só acrescentar o presencial. Esse Isso. presencial é para empresas, para não somente, eu tenho, sei lá, uma equipe, quero chamar você para fazer esse treinamento. Você vai fazer esse treinamento para empresas? Como que vai funcionar? Os de alto impacto e os de agora no presencial, sim. Eu tenho uma vontade principalmente de trabalhar mais assim com empreendedoras mulheres, digamos, né? Né, eu tenho uma empresa de um salão de beleza, né? Então, há muitas vezes os problemas dentro da empresa também ali com um autoconhecimento da equipe a gente consegue melhorar, gerenciar, tanto também elevar os resultados, né? Então, é um projeto para o ano que vem, sim, trabalhar com empresas, mas antes disso ainda, eu quero trazer essa parte do presencial para o público em geral feminino, né? E dentro disso, né, hoje a gente se relaciona dentro dos grupos com empreendedoras e tudo mais, e por esse caminho. Já se posicionando já para essas mulheres. Isso. Uhum.
É interessante porque a gente hoje tem muitos movimentos de mulheres, né? Enfim, aqui em Campo Largo nós temos vários, Curitiba tem muito mais. E eu tenho participado de vários, aí o pessoal me convida, sabe que me convida, eu vou mesmo, né? E eu fui até a semana passada em Curitiba, que elas estão em mais de 400 mulheres. E assim, tem todos os segmentos, todos os ramos, e é muito legal, porque eu acredito muito na quebra de... Sabe aquele preconceito de que mulher não gosta de mulher, mulher é rival de mulher, Rival. todas aquelas coisas que lá no passado atormentava, a gente sabe que existe, né? Não adianta fechar os olhos e dizer que é mentira, porque não é mentira. Mas eu vejo que as mulheres estão se descobrindo, elas estão se conhecendo e vendo que ela não tem necessidade de concorrer. Que é o que os homens fazem. Homem não concorre com homem. Por que que eles, né? Eu costumo dizer, eles vão jogar futebol, termina o futebol, vão lá fazer um churrasco. Mulher não consegue fazer, não conseguia, né? E eu vejo, assim, um treinamento como o seu, até num grupo desse, imaginou o impacto que não causa? Entrei agora num grupo assim, lá em Curitiba, e eu tô percebendo muito isso, sabe? As queixas que as mulheres trazem até de dentro do negócio, né? Da funcionalidade ali do negócio, é muito de mentalidade. Mentalidade. Né? Então, que crenças elas têm que quebrar, né? Porque crença limitante, gente, trava. Você trava na vida pessoal, trava no negócio, né? Então, treinamento para essa questão da mentalidade da empreendedora, sabe? É o que vem me despertando, sabe? Que legal. E não tenho dúvida que vai ser sucesso, porque eu já mentalizei aqui várias situações, vários grupos. Ó, eu vou dizer, ó, Janine, o negócio é o seguinte, abre uma vaga aí na agenda e vamos lá conversar com essa mulherada, vai ser muito legal. E até para falar também, agora nesse movimento que eu estou indo para o presencial, eu já faço palestra e treinamento no online, né? Também agora quero fazer esse movimento de palestras e treinamentos mais curtos, não necessariamente de alto impacto emocional, né? Para o presencial, mas palestras também, né? Pode me chamar, enfim, inteligência emocional, toda essa parte de mentalidade, mundo feminino, tô aí. Pode deixar. Vamos chamar você. A agência de Juí, onde nós estamos gravando aqui, ó, o diretor, ele foi junto comigo num evento que a gente fez. Foi em setembro, diretor? Foi, né? Foi em setembro, a gente fez um evento, assim, 30 pessoas, um evento reservado, um espaço maravilhoso, que foi no Espaço Ecos. E eles estiveram junto comigo lá e foi muito legal, assim. Foi algo que... Não é, eu digo assim, que é algo que você sai melhor do que você entrou, porque você vê a mudança de algumas pessoas e o feedback depois que elas vão te ligando. Além da comida que a Lu Delu mandou, que foi, gente, pensa no café colonial completo, você não tem noção. Ficou assim, maravilhoso. E a gente fez um mini podcast lá, a agência de Juim levou. As meninas tinham várias que nunca gravaram, né? Não gravaram podcast, tiveram o seu pitch de venda em formato de podcast. Então foi muito legal, assim. E pro ano que vem a gente tem bastante ideias aí. A gente vai querer usar todas as pessoas que já passaram pelo Lucast, né? À tua disposição. Adoro. Isso é muito bom. Me conte uma coisa, dentro de toda essa história, toda essa movimentação que você já deixou pra gente, eu acho que ficou bem claro da superação, da resiliência, de todos os seus planos, né? Mas algo que você julgue, assim, tipo, que fez toda essa missão, porque eu digo que é uma missão de vida, a gente sabe que foi a doença, mas algo que você despertou e que você quer falar pra gente poder, assim, deixar algo bem especial pro pessoal. Quando tudo isso aconteceu, eu parei para olhar a minha vida toda. Isso foi até uma conversa que eu tive com Deus, porque quando você sente esse chamado, o primeiro impulso mas será que eu dou conta, né? Então, muitas vezes no processo, né, eu meio que, sabe assim, Deus tá chamando e você tá fugindo, tá correndo pro outro lado. E até que Deus me falou, sabe, que a vida toda Ele tinha me forjado numa rocha. Porque eu passei antes desse processo da doença, eu passei muitas coisas emocionais, né? E eu até entro numa parte aqui, né, para trazer que é uma dor muito grande das mulheres, que é o julgamento, o medo de ser julgada, né? Então, às vezes a gente olha o externo da pessoa, né, e não imagina o que tem dentro do interno e a história da pessoa.
E Deus me falou que ele tinha me forjado numa rocha, então eu dava conta de ajudar essas mulheres, né? Então, eu acredito que olhar para toda a minha história e não me vitimizar mais pela minha história, né? Porque quando você tá ali nos momentos difíceis, você fala, meu Deus, Deus, por que que eu tô passando por isso? Por quê? Hoje eu olho e eu digo para Deus, obrigada, Senhor, por tudo que eu passei, né? Porque foi cada coisa que fez eu crescer. Então, olhar para minha história e não me vitimizar foi uma das chaves para tudo isso acontecer também. Porque enquanto a gente está se colocando no lugar de coitada, de vítima, né, da vida, do mundo, você não consegue olhar para frente e caminhar. Não anda, né? Então, e para sair desse lugar de vitimismo, tem que querer. Sim. Né? É algo muito importante para falar aqui. Porque você pode até pensar assim, às vezes, conscientemente e externalizar isso dizendo, eu quero. Mas, cara, você está disposto a pagar o preço para conseguir o que você quer? Você está disposta a se desenvolver? Você está disposta a procurar ajuda? Né? Porque se você tá aí, eu quero, mas eu fico aqui, nada acontece, né? Então, a pessoa precisa estar disposta realmente a percorrer aquele caminho, né? De se desenvolver para ultrapassar, né? Aquela ponte. Então, eu acredito que ver a minha história com um olhar não mais de vitimismo, como eu tinha antes, foi uma das principais questões das coisas que aconteceram. Foi, de repente, a chave principal para poder abrir todas essas portas e chegar nessa decisão de transformar vidas, ajudar pessoas através de uma situação. Eu não gosto de falar problema, eu evito falar problema, né? Através de uma situação que você levou algum tempo para resolver, mas você tomou a decisão, resolveu e está aqui hoje compartilhando com nós do Lucast. E está empreendendo, virou empreendedora, e o principal de tudo, que eu acho assim fantástico quando essas decisões são tomadas para ajudar pessoas, que a gente não olha financeiro, a gente não olha o que vão falar, o que vão dizer, você simplesmente foca naquelas pessoas, você mentaliza, né? No meu caso foi assim, você mentaliza aquelas pessoas que você quer atingir. Eu digo atingir positivamente, né? Então, me veio o Lucast aqui na cabeça, eu nunca me esqueço que eu cheguei em janeiro, aqui final de janeiro, acho que foi, cheguei na agência, vi uma propaganda e tal da agência, olha, eu quero fazer um podcast assim, mas eu não quero, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei pro nosso diretor ali, olhei e falei assim, olha, eu não quero fazer 1, 2, 3 episódios, porque tinha várias opções de pacote de um mês, né? Eu falei, eu quero ficar aqui, eu quero fazer vários, porque eu quero construir. Daí ele se interessou pelo meu projeto, e ele falou assim, tá, mas me traz o teu projeto, então. E aí a gente sentou, conversou, falou, e hoje quando é fácil, não é fácil. Não é fácil, porque você abre mão de um monte de situações para você estar investindo, para você estar aqui, né? E aí, toda vez que eu falo assim, meu Deus, será que quantos episódios a mais? A gente tá na 3ª temporada, a gente fecha 40 episódios, 40 e alguma coisa agora em dezembro. E aí eu fico assim, meu Deus, será que vai dar certo? Opa, vai dar certo. Tem segunda-feira, por exemplo, era um dia que se eu parasse para pensar, tudo que eu pensasse eu ia dizer que não ia dar certo. Eu não penso, eu já nem penso. Eu deixo para outro dia. Então, são coisas que você vai desenvolvendo. Por quê? Porque você pensa nas pessoas. Tem muitas pessoas que já estão esperando para gravar o Lucast o ano que vem. E tem várias decisões que eu preciso tomar no projeto. Mas aí eu paro e penso, tá, qual que é o meu propósito? O que eu quero? Ah, não, é que essas pessoas tenham oportunidade de contar suas histórias, indiferente da onde elas estão, se é no início da carreira, se é no meio, se elas estão no auge. Tem pessoas que já vieram gravar aqui que hoje estão renomadas, mas tem pessoas que estão começando. Então, tudo isso você vai colocando numa peneira. E no final, o que sobra? Tudo que você sonhou lá atrás. Que é mais ou menos o que você fez de toda essa história tua. Tudo que você sonhou, tudo que você pensou, agora está no momento de você passar na peneira, né? Eu vejo mais ou menos assim. E você está passando na peneira e vai começar a ficar o que é bom.
né? Já ficou, né? Sim, isso mesmo. Porque até mesmo antes de tudo isso, que eu tinha muito problema de autoestima, autoconfiança, tudo isso, eu me sentia... Sabe aquela pessoa que ela olha pra si mesma e pensa assim, cara, por que mesmo que eu tô nesse mundo? Pra que eu sirvo? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Então, eu não conseguia ver muito da minha frustração também, era por conta disso. Eu ficava pensando, cara, mas o que eu faço de bom? O que eu levo a mais, né? Para as outras pessoas, para mim mesma. E eu não via. Aí lá, quando Deus, né, me mostrou, falou comigo, eu entendi, cara, eu precisava passar por todo aquele vale, né? Para me reconstruir. E essa questão de... Hoje eu entendo isso, né? Que não importa... Claro que eu tenho que me importar comigo, mas o sonho, o projeto, essas mulheres que estão me esperando, essas mulheres que eu ajudo, né? A necessidade delas tem que ser maior que os meus empecilhos, né? Então, eu preciso passar por cima disso por mim também, mas porque tem pessoas ali fora precisando, né? Existe um propósito. Uhum. Foi muito bom recebê-la. Eu quero ver o ano que vem você voltar aqui no Lucast e contar toda essa evolução, porque eu tenho certeza que muitas empresas, muitos lugares vão entrar em contato e vão querer ter uma pessoa, porque você fala e você transborda o que você fala. Isso, a tua voz, a tua entonação, a gente vê assim que você fala realmente de dentro para fora, como eu costumo dizer. E você me fez lembrar de uma passagem da Bíblia que fala sobre o Vale dos Ossos Secos, aonde nesse vale as pessoas olharam e falaram assim: Senhor, está tudo morto, só tem ossos secos, né? Não tem mais nada. Aí ele vira e diz assim: tem vida ali. Então é mais ou menos ali, aonde o Senhor vai e nos coloca naquele monte de ossos secos, aonde qualquer um pode vir e olhar para nós e falar: ali não tem mais nada, ali não tem vida. Aí Deus vem e diz: é ali que eu vou gerar a vida. Perfeito. E é isso que eu queria falar para você e terminar aí o nosso Lucast agradecendo pela presença. E se Deus te levantou, se Deus te colocou, te tirou desse vale, você pode ter certeza que tem muita vida e eu quero continuar ouvindo aí essa história. Obrigada, Lu. Eu agradeço a oportunidade, né? E estou muito feliz de poder vir aqui e compartilhar essa história com vocês. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Obrigado. Principal ali, diretor. Vamos dizer, hoje, pessoal, foi tão corrido que nós aqui estamos tomando só água, mas ainda bem, porque eu confesso para vocês, teve um momento aqui que ficou meio engasgado aqui o choro, sabe? Mas é com muita gratidão que eu recebi hoje a Janine, a história dela. Eu estava ansiosa para escutar essa história, porque ela, no dia que a gente conversou, ela só falou assim: eu só vou contar em novembro. E aquilo, pense para uma pessoa ansiosa, né? Esperar 3, 4 meses. E foi muito importante ter esse momento aqui. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito proveito, vão poder compartilhar, vão poder levar essa história, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres precisando desse trabalho da Janine. Deus abençoe, obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau. Tchau.